No momento atual, existe um modismo sobre as plataformas digitais, né? É um verdadeiro ufanismo com as plataformas digitais, como elas fossem resolver tudo e como elas fossem tudo, né? Então, se implanta maciçamente essas plataformas digitais. Parece que elas são a última revolução do momento, né? Como se elas realmente fossem estimular as pessoas a estudarem, a tomarem gosto pelos estudos, não é? Ela até pode ser uma ferramenta como complemento, mas ela sendo usada na sua totalidade na educação, acaba virando uma ditadura, não é? E quem é que está lucrando com tamanha implantação e inserção dessas plataformas no ambiente, não só da vida humana, no ambiente, no cenário da educação, né? Quem é que lucra? Quem é que faz? Quem é que vende? E como é que se compram essas plataformas que são colocadas de cima para baixo, né? Fazendo com que pessoas, fazendo com que as pessoas utilizem obrigatoriamente essas plataformas e que elas sejam usadas para bater metas, né? Ou seja, quanto mais se faz as plataformas, e o importante é fazê-las, né, em grande quantidade, acessá-las, para que se alcancem metas. É como se fosse uma coisa de bancária, né? Num banco onde se bate metas. Então, a educação ela acaba meio que se resumindo às plataformas digitais, né? Que são pintadas como a grande genialidade, a grande tecnologia do momento. Mas quem diz que elas são, que elas são atraentes para os alunos, né? Em que você tem que ficar fazendo com que essas pessoas usem e, e batam as metas estabelecidas, porque segundo o que foi estabelecido, se você bater as metas, você está alcançando, entre aspas, o quê? Uma, uma educação? Mas que tipo de educação é essa? Né? E outra coisa, quem diz que ficar lendo em tela de celular, em tela de computador, é bom? Não é? Pelo contrário, ler em tela de computador, ler em tela de celular é cansativo, cansa os olhos, para não dizer que pode prejudicar os olhos. Então, acredito que a população tem que ficar atenta a essa implantação maciça dessas plataformas digitais que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais sendo obrigadas a ficar na frente dessas telas, né? Resolvendo exercícios com letras pequenas, grandes exercícios, né? Exercícios assim extensos, né? Que você que fica horas e horas lendo na tela do computador, né? Quem disse que ler em tela de computador e celular é uma coisa interessante? Do meu ponto de vista, não é. Eu sou uma pessoa que ler um livro físico, ler uma revista, é muito mais interessante e muito mais confortável para os olhos e para o ser humano do que ficar tendo que passar horas e horas na frente de telas de celulares resolvendo, fazendo leitura e resolvendo questões intermináveis de plataformas, né? E detalhe, são questões que você responde e que você lá tem apenas, por exemplo, duas tentativas para responder. Se você não acerta as duas tentativas, qual é a resposta correta? Ou seja, a máquina é que detém o poder de dizer qual é a alternativa correta, qual é a alternativa que ela quer.
Quer dizer, então um estudo completamente determinado, determinista, em que a plataforma decide qual é a resposta correta, não é? Então, é uma questão para a gente refletir essa grande moda do momento, que é a implantação dessas plataformas nos diferentes níveis da educação. Então, isso é um fato. Outro fato que eu queria colocar é o seguinte: muitas vezes nós discutimos que queremos políticas públicas, que queremos mais saúde, mais melhoria na saúde, mais políticas públicas para a educação, mais políticas públicas para assistência social, né, enfim, para escola, para hospitais, para praça, mas existe uma incoerência, porque a população muitas vezes escolhe políticos e governos neoliberais, ou seja, políticos, grupos de políticos e governos que têm uma política neoliberal. O que é essa política neoliberal? Que tem essa política de privatizar tudo, de terceirizar tudo, né? De Estado mínimo, de Estado enxuto. Então, se a população vota nesses políticos neoliberais que têm essa mentalidade de que o mercado é um semideus, ou para não dizer um deus, né, em políticos que têm verdadeira adoração ao deus mercado, né, e atacam o setor público, então como é que nós vamos poder exigir mais políticas públicas voltadas para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a moradia, se nós, muitas vezes, né, se a população, de certa forma, elege políticos neoliberais, políticos privatistas, políticos que querem um Estado cada vez mais reduzido e que querem que o Deus mercado tome conta de tudo, né? Se a população vota em políticos que servem a dois senhores ou a um senhor só, que é o Deus mercado, né? Então nós temos que ficar atentos a isto também. Outro fato que eu quero retomar é esse problema dos pedágios, não é? Essa enxurrada de pedágios, agora o que se faz? Se retira os funcionários das cabines de pedágio, né? Você tira postos de trabalho, elimina postos de trabalho para colocar no lugar, enfim, cabines eletrônicas, para colocar esse free flow eletrônico nas rodovias. Você elimina postos de trabalho e essa população vai trabalhar onde? Onde é que ela vai trabalhar? Quer dizer, mais e mais pessoas perdem postos de trabalho. E aí você se vê submetido a ter que passar por esses mecanismos eletrônicos que capturam a placa do nosso automóvel e depois você tem que acertar o valor. Quer dizer, e aí, mas quem garante que o sistema realmente vai capturar o meu carro? Que o sistema, e muitas vezes o sistema é falho, né? E quem garante que você vai encontrar lá sei lá, o QR Code ou os dados, as informações do seu automóvel para você acertar esse pedágio, né? Eu mesmo já tive um problema sério com isso, que tive que até passar uma tarde, um dia inteiro no Procon para resolver, para poder brigar para pagar uma passagem que eu havia feito no pedágio, que não tinha funcionário e que a máquina gerou um QR Code, e depois quem é que disse que eu consegui achar esse QR Code no sistema para poder acertar esse pedágio, né, que era um valor de R$ 9, sendo que no momento que eu tinha passado pelo pedágio eu tinha esse dinheiro na forma de espécie, na forma de cartão, mas naquela cabine não aceitava nem o dinheiro e nem o cartão que eu tinha, né? Então fui obrigado a gerar um QR Code para acertar depois esse pedágio. E quem disse que eu encontrava no sistema essa informação para eu poder pagar? Ainda tinha lá um alerta que se eu não acertasse em tantos dias, em tantas horas, eu ia receber uma multa, né? Por fim, fiquei 2 semanas tendo que lutar no Procon para poder acertar
um pedágio que eu havia passado do valor de R$ 9. Quer dizer, eu tive que brigar para poder pagar, né? Então, hoje era isso um pouco que eu queria comentar com vocês. A outra coisa também que eu assisti esses dias foi o filme Vitória, que tem como principal atriz a Fernanda Montenegro. É bem interessante o filme porque ela mora num prédio que da onde na janela ela pode avistar toda a movimentação do tráfico naquele determinado bairro no Rio de Janeiro. E ela vê ali as pessoas, né, armadas, enfim, vendendo droga, tal, todo aquele cenário de tráfico. E aí ela resolve ir até a polícia, denunciar tudo aquilo, mas a polícia não dá importância porque ela fala, até porque ela era uma senhora de idade. Mas depois o filme vai mostrar que é um envolvimento também da polícia com aqueles traficantes. Enfim, daí ela resolve filmar todo aquele cenário até que ela encontra com um jornalista para poder, e esse jornalista leva para as instâncias superiores para que ocorra uma investigação e no final e aí ela vai ter que sair daquele lugar e ter que ter uma proteção assistida porque a questão ali do tráfico que existia naquele morro era muito complexa e envolvia policiais, enfim, e mesmo para ela também a situação ali era complexa, porque um menino que morava naquele morro era um menino que ela tinha uma afetividade, que ela ajudava, que frequentava a casa dela, para quem ela dava café, dava leite, dava pedaço de bolo. E aí o filme também vai mostrar que esse menino também acaba sendo cooptado pelo tráfico. Não é? Mas então, a outra coisa que eu estou vendo também, que eu estou acompanhando, é a novela Vale Tudo, de 1988. Eu resolvi assistir a novela original, porque na época eu não conseguia, eu era ainda muito jovem, eu não consegui acompanhar a novela como um todo. E eu sempre percebi que essa novela Vale Tudo, da Rede Globo, de 1988, é uma das melhores novelas que a Globo já produziu. Aliás, uma novela do Gilberto Braga, do grande novelista Gilberto Braga. E essa novela, ela Vale Tudo, de 1998, ela vai mostrar, né, vai dar mostrar um retrato de um Brasil daquela época, que a inflação estava alta, enfim, vai mostrar basicamente um grupo de personagens que querem subir na vida, vencer na vida a qualquer custo, né? Ou seja, usando como lema vale tudo, ou seja, para subir na vida vale realmente tudo. Inclusive uma personagem da Glória Pires, a Maria de Fátima, vende a própria casa que ela herda do avô, não avisa a mãe e a mãe fica desalojada e ela pega esse dinheiro e vai para o Rio de Janeiro atrás de um modelo, porque ela quer fazer carreira de modelo e quer vencer na vida a qualquer custo, até que ela consegue arrumar um marido rico, né? E ela não quer aquela vida de simplicidade que a mãe, a Raquel, levava. Um outro grupo, que é o grupo oposto, que é comandado, vamos dizer assim, pela Raquel, que é o personagem da Regina Duarte, que é o grupo que quer vencer que procura vencer na vida, né? Lutando de forma honesta. Então, um outro grupo de personagens que acredita na honestidade, em que consegue realizar os seus objetivos, os seus sonhos de forma honesta no Brasil. E um terceiro grupo seria um terceiro grupo que oscila entre a honestidade, mas que também acaba se sujeitando a fazer algumas coisas nem sempre adequadas, que podem comprometer e magoar outras pessoas também para subir na vida. Enfim, mas a novela eu vou estar falando um pouco mais depois, num outro momento.
tá bom? Mas era isso que eu queria hoje estar colocando para vocês aí, um pouco dessa minha reflexão cotidiana.